Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e o nosso tema de hoje é o ecossistema cultural. E eu queria explicar para vocês uma forma bastante interessante, bastante ampla e bastante profunda para entender o comportamento humano. Ao longo do último século, a psicologia ela tentou se desenvolver no sentido de explicar causas individuais ou coletivas para os determinados custos dos mais variados comportamentos. No entanto, muito poucos referenciais surgiram para integrar essas formas de visão. E o que eu vou mostrar hoje é justamente um passo na direção dessa consideração integral entre o indivíduo e o social. Normalmente nós dizemos, nós nos referimos a aquilo que acontece ao nosso redor como influência. Eu diria a vocês que é muito mais do que influência. Hoje se pensa, o que existe de mais moderno hoje é considerar que tanto o indivíduo quanto o social se autoconstroem. Tá? Eles se constroem mutuamente. É óbvio que o social ele é construído por uma quantidade muito grande de sujeitos. Existe uma história, ou seja, a construção social, por exemplo, das crenças e valores de uma sociedade, das práticas sociais, dos rituais, ela atravessa, às vezes, um período de tempo muito maior do que a vida de um indivíduo. Então é óbvio que o peso do social ele é maior do que o peso individual. Mas nós podemos mencionar exemplos na história da humanidade onde um indivíduo conseguiu mudar uma realidade muito grande, porque naquele momento ele foi o catalisador dos desejos e dessa construção coletiva dos indivíduos para mudar aquela realidade. Então nós temos lutas antirracismo, normalmente são assim, lutas contra determinados preconceitos culturais, lutas contra determinadas questões sexistas. A gente vai ver, por exemplo, que o sufrágio feminino, né, ele ganha uma força muito grande no início do século, no final do século XIX, início do século XX. As mulheres não tinham direito de votar. O trabalho familiar, como é que muda isso? Né? Porque o homem recebia o valor pelo trabalho da família inteira. Então, esse tipo de prática social foi mudando justamente porque indivíduos não concordaram com isso e então essa ideia reverberou numa quantidade maior de indivíduos, eles conseguiram desconstruir aquela ideia e construir outra. E como é que funciona isso? Eu vou rapidamente explicar para vocês. Nós temos um conjunto simbólico que a gente chama de cultura coletiva, que ele se traduz para nós como práticas sociais. Então, quando você entra numa igreja, você sabe o que fazer. Quando você vai num tribunal, você sabe como se comportar. Quando você vai, por exemplo, trabalhar e você você sabe o que fazer, aquelas regras, aquelas normas, aquilo que te ensinaram, aquilo faz parte desse conjunto coletivo de práticas culturais. A gente, então, não absorve, isso é uma palavra horrorosa, absorver, a gente não reproduz. Nós reconstruímos internamente todo esse conjunto a que nós somos expostos desde crianças. E é por isso que o resultado pode ser tão diferente, porque como não é uma cópia, né, é uma reconstrução, tem pessoas que reconstroem até o contrário. Quem é que já não passou, por exemplo, numa família onde irmãos são completamente diferentes? A despeito de terem sido, digamos assim, criados no mesmo ambiente cultural, com as mesmas orientações, com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, praticando as mesmas atividades. Então, essa maneira de entender, né, que a pessoa reconstrói, e a partir daí, esse conjunto reconstruído, esse conjunto simbólico reconstruído, ele passa a orientar os comportamentos daquela pessoa. Agora, a pessoa, mas eu conheço gente que é tudo igual. É igual para fora, porque como nós temos a capacidade de simularmos o ser humano, ele pode achar que é mais vantajoso para ele, apesar de interiormente discordar de determinada prática, de determinada conduta ou alguma coisa, ele não se conforma, não estou usando essa palavra. Ele continua pensando contrariamente do jeito que ele sempre pensou, mas ele age, ele controla o comportamento de forma a mostrar que se conformou. E aí ele obtém aquilo que ele quer, que às vezes é não se incomodar, às vezes é algum benefício qualquer dentro da família, dentro do trabalho. Mas isso não quer dizer que internamente, né, se ele for sincero, se ele for franco, aquela reconstrução foi uma cópia daquilo que foi apresentado para ele. Então, a esse conjunto nós chamamos de cultura pessoal. As culturas pessoais, elas colaboram para a construção de outros sujeitos e também do social. Para encerrar esse vídeo, eu queria falar sobre uma coisa que muito pouca gente fala. Esse mecanismo de reconstrução ele é tão poderoso, ele é tão complexo, que a gente reconstrói até pessoas. Pessoas que já passaram, que já inclusive faleceram, elas continuam vivendo nas nossas memórias. E fruto da interação com a nossa imaginação, a gente consegue até criar diálogos interiores. Isso não é esquizofrenia, tá, gente? Isso aí é aquela linguagem interior, onde você lembra, por exemplo, de um conselho do seu pai, da sua mãe, de alguma pessoa que foi importante na sua vida, falecido ou não, e aquilo ganha uma voz dentro de você. Existem várias teorias para explicar isso. São teorias de self, e a que eu acho mais interessante e que nos dá uma aproximação muito boa para isso é a teoria do self dialógico. Tá? E ficamos por aqui hoje e vamos dar mais passos para entender como funciona esse ecossistema cultural ao qual nós participamos dele, né? E para que nós possamos entender como existem muito mais coisas que podem regular o nosso comportamento e existem muito mais razões para que as pessoas se apresentem
como se apresentam para nós. Até a próxima, então, se Deus assim nos permitir.